Fala aí, pessoal. Hoje é 25 de agosto de 2019 e há 10 anos atrás eu comprava o meu primeiro notebook. O primeiro notebook ele era um notebook da Acer de 700 MHz. Ele tinha cerca de 100 gigabytes de HD e eu acho que um mega de memória RAM. Então, quando eu comprei esse computador há 10 anos, lá em 2009, na época que eu era estudante ainda lá do Instituto Militar de Engenharia, eu achei o computador o máximo. Achei o meu computador bonito lá, lindo, maravilhoso, rápido pra caramba, portátil. Nunca tinha tido um computador portátil na minha vida. Fiquei feliz pra caramba. Fiquei lá usando para programar lá no IME. E com o passar do tempo eu acabei me tornando desenvolvedor, programador por causa daquele computador. E mal sabia eu que aquele computador de R$ 1.500, 10 anos depois, ele ia se tornar muito ultrapassado. Se eu pagasse R$ 1.500 hoje naquele computador, eu estaria fazendo o pior negócio da minha vida. Então, o que foi que aconteceu para hoje eu poder comprar um computador de R$ 1.500, só que 4 vezes melhor? Em outras palavras, o que aconteceu para o computador em 10 anos ficar 4 vezes mais barato? O que foi que aconteceu? E, mais importante, por que essa diminuição dos preços do computador ele também não é levado para outras áreas? Por que essa diminuição não é levada para outras áreas? Por que o petróleo, a gasolina não diminuem de preço com o passar do tempo? Por que o feijão, o arroz e o trigo, o pão, por que essas coisas não diminuem o preço? Elas não diminuem o preço, elas só fazem aumentar ano após ano, essas coisas básicas que a população mais precisa. A raiz a raiz da resposta para essa pergunta consiste em um fenômeno chamado inflação. Para a gente responder todas essas perguntas, a gente tem que entender um fenômeno chamado inflação. Inflação ela se dá de diversas maneiras. Por quê? Porque a maneira como o dinheiro é empregado na sociedade foi evoluindo muito. Hoje em dia a gente vive num modelo em que o dinheiro é principalmente digital. Mas é importante a gente entender como é que era o dinheiro antigamente. Porque apesar do dinheiro ter mudado de forma, a forma como a gente trata o dinheiro ainda permanece muito semelhante àquela que era lá dos tempos romanos. E nos tempos romanos a gente conseguiu fazer uma das sociedades mais prósperas de todos os tempos. Lá antes de Cristo, mais de 2.000 anos atrás, a gente tinha uma sociedade cujo sistema financeiro era bom. Era muito semelhante ao que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, lá na época de Roma, a prosperidade foi a mesma, lá em 300 anos antes de Cristo, era a mesma do que 2.000 anos depois. Ou seja, no ano 1700 depois de Cristo, lá na época do reinado espanhol, onde a Espanha era o país mais rico, mais próspero do mundo, a Espanha e a Roma equivaliam em termos de riqueza. Ou seja, 2.000 anos depois a gente conseguiu igualar Roma novamente. Por quê? Porque Roma tinha um sistema financeiro que prosperou, mas que com o passar do tempo foi colapsando totalmente, e o sistema financeiro colapsando, colapsa tudo aquilo que existia de bom naquela sociedade. Não existe nenhum império capaz de funcionar, de prosperar, sem ter uma base financeira sólida. Não existe. E uma capacidade financeira sólida não existe se você não tiver uma capacidade fiscal sólida. Então, para você entender bem o que eu estou falando, para rapidamente a gente acabar o vídeo aqui, entenda o seguinte: antigamente as coisas funcionavam assim. As pessoas trocavam coisas com ouro ou prata, tá? Mas para Roma aceitar com que aquela troca fosse feita no império deles, ela exigia com que a prata fosse convertida na moeda dela.
Então, a Roma tinha a casa da moeda dela, que a pessoa jogava 1 quilo lá de prata e ela transformava em várias moedinhas com a carinha do imperador lá. No caso, era prata denária, prata denário. Então, a prata pura, né, a prata em espécie pura, era transformada em prata em moeda. Essa prata em moeda ela tinha uma conversibilidade de 95% de pureza, né? E com o passar do tempo, o que aconteceu? Roma foi se endividando muito por conta de guerras e mais guerras, que aí tem várias questões políticas por detrás, mas basicamente ela foi se endividando muito e para pagar a dívida, o que ela fez? Ela emitiu mais moedas. Como é que ela emitiu mais moedas? Ela procurou mais prata, escavou mais prata do solo? Não. Ela diminuiu o grau de pureza da prata, né? Ou seja, se com 1 quilograma de prata ela conseguia emitir 100 moedas, ela fez o seguinte, ela pegou com 1 quilograma de prata, ela emitia 200 moedas para pagar as dívidas dela, dívida dela que ela contraía para ir para a guerra, para contratar soldado, para construir maquinário de guerra e assim vai, para pegar as despesas administrativas do reino, para financiar as despesas dos grandes nobres, para conquistar apoio político. Então, basicamente é isso. Foi o primeiro mecanismo de inflação que a gente conhece. Começou lá em Roma, um dos impérios mais fortes de todo o mundo. Foi a desvalorização da moeda através do grau de pureza da moeda. Repetindo, para a gente terminar, o primeiro mecanismo inflacionário foi diminuir o grau de pureza da moeda. Se antigamente era 95% de prata na moeda denário, esse grau de pureza de 95%, com o passar do tempo, chegou a 10% de pureza, chegou a menos de 10% de pureza, ou seja, a quantidade de moeda acabou aumentando cerca de 100 vezes na economia. Então, esse foi o primeiro mecanismo inflacionário que, pode ter certeza, contribuiu muito para o declínio de Roma. Mais tarde a gente pode até explorar melhor exatamente a história de Roma. Mas fiquem cientes que foi aí que começou a inflação. Essa terrível coisa, esse terrível fenômeno monetário que faz o preço de todas as coisas na economia aumentarem, ao invés de diminuírem, que é o fluxo natural das coisas. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai explorar cada mecanismo monetário de inflação e como ele foi evoluindo até os nossos tempos. Vocês vão ver que não tem muita coisa diferente. A gente ainda vive na ignorância do fantasma da inflação. A gente ainda vive sofrendo as consequências da irresponsabilidade dos gastos governamentais que acabam gerando inflação. Grande abraço e até a próxima.